Olá, dando sequência aos nossos estudos jurídicos, hoje nós vamos tratar aqui de direito penal, tá bom? A gente vai começar a leitura do Código Penal, começar aqui, obviamente, pelo artigo 1º. A gente vai, ao longo dos vídeos aí, destrinchar o Código Penal, tá bom? Não vai sobrar pedra sobre pedra. A gente vai destrinchar esse Código Penal. Começando aqui então pelo artigo 1º, tá bom? E por que que isso é importante? Porque lei seca, tá? Você precisa ter contato com a lei seca, porque a lei seca vai ser cobrada, ela é majoritariamente cobrada aqui na primeira fase do exame da ordem. Então, primeira fase do exame da ordem, não tem como você escapar da lei seca, tá? Vai cair ali algumas questões, vão cair, né, algumas questões doutrinárias e jurisprudenciais, mas principalmente lei seca, tá? Então, você tem que ter esse contato, você tem que se acostumar com esse contato com a lei seca, com a leitura do Código Penal. Então, a gente vai começar aqui o artigo 1º do CP, sem bromação, sem massagem. É o seguinte, artigo 1º, não há crime sem lei anterior que o defina. Então, não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal, ok? Não há pena sem prévia cominação legal. Do que nós estamos falando aqui? A gente está falando aqui do princípio da legalidade. Princípio da legalidade. E o que que o princípio da legalidade nos diz, tá bom? O que que o princípio da legalidade nos diz? O princípio da legalidade, ele nos traz três consequências. A primeira é a reserva legal. A segunda é a anterioridade. E a terceira é a taxatividade. Vamos tentar entender taxatividade. Vamos tentar entender isso aqui melhor? Vamos lá. Agora sim. Bom, reserva legal. Olha aqui, ó. Sem lei. Sem lei. Não há crime sem lei. Ok? Não há crime sem lei. Isso é reserva legal. Ou seja, para ter a criação de um tipo penal incriminador, para ter a criação de um tipo penal incriminador, eu preciso de lei. Lei em sentido estrito, é aquela lei emanada do Congresso Nacional, aprovada segundo o quórum previsto na Constituição, sancionada pelo presidente da República, então observado o devido processo legislativo que está fixado lá na Constituição Federal. É essa lei, certo? É essa lei. Não pode ser uma medida provisória, não pode ser uma resolução, não pode ser um decreto, não pode ser uma portaria, certo? Não pode ser. Tem que ser lei. Para criar um crime, tem que ser lei em sentido estrito, ok? Isso é a reserva legal, ok? É uma decorrência do princípio da legalidade. Beleza. Só que não basta que seja uma lei em sentido escrito, é preciso anterioridade. Então, essa lei ela tem que ser anterior ao fato, ok? Ela tem que ser anterior ao fato. Então, imagina aqui que o Tício praticou um comportamento X, ok? No dia seguinte, sobreveio uma norma dizendo que esse comportamento é crime. Veja, no nosso exemplo, a norma, a lei, o tipo penal incriminador não é anterior. Logo, essa norma, certo? Esse tipo penal incriminador não vai alcançar o comportamento do Tício aqui. Por quê? Porque precisa de anterioridade,
ok? Então, quando o sujeito pratica comportamento, há uma lei anterior dizendo que aquele comportamento é crime, é um ilícito penal, certo? Então, a gente tem que ter aqui reserva legal e anterioridade. O que isso significa? Que os tipos penais incriminadores, ou a criação dos tipos penais incriminadores, não retroage para alcançar fatos passados. Passou, passou, não volta mais. Então, assim, essa norma penal incriminadora, ela não vai retroagir para alcançar fatos pretéritos, tá bom? Ela não retroage para alcançar fatos pretéritos. Então, para que eu possa aplicar um tipo penal incriminador a um determinado fato, é preciso que esse tipo penal seja anterior ao fato, ele exista no ordenamento jurídico antes do fato, senão eu não vou poder aplicar. E a terceira consequência aqui do princípio da legalidade é a taxatividade, ok? O que significa a taxatividade? Que o tipo penal, quando eu vou criar um tipo penal incriminador, não pode ser de forma genérica, não tem que ser palavras precisas, palavras taxativas, tá? Não posso ter condutas, criminalização de condutas extremamente genéricas, que podem dar margem a múltiplas interpretações. Não, tipo penal incriminador, ele tem que ser claro, ele tem que ser preciso, ele tem que ser bem delimitado, tá? Não pode ser coisa genérica. Por quê? O genérico vai trazer consigo a arbitrariedade, vai ficar muito sujeito à interpretação da autoridade. E isso vai causar, vai abrir as portas para abusos, para arbitrariedades. Então, a gente não pode ter tipo penal aqui calcado em, assim, excessivamente em elementos indeterminados, genéricos, nada disso. Tem que ser claro, tem que ser preciso, tem que ser escrito, inclusive, né? Então, assim, taxatividade, ok? Essas são as três consequências do princípio da legalidade. Então, veja, não há crime, você não vai poder falar em crime se não tiver uma lei, reserva legal. Anterioridade, que o defina. E esse o defina o defina de forma taxativa, tá? Para não ter abuso, para não ter arbitrariedade. Da mesma forma, não há pena sem prévia, ó, anterioridade novamente, cominação legal, ok? Reserva legal, novamente aqui, ó, cominação legal, tem que ser combinada de forma taxativa. Certo? Os tipos penais incriminadores, nós sabemos e nós vamos, se não sabemos, saberemos ao longo dos vídeos aí, que os tipos penais incriminadores, eles são formados por preceitos primários e preceitos secundários. No preceito primário, eu defino a conduta criminosa. Eu defino qual vai ser a conduta criminosa. Matar alguém. Esse é o preceito primário. Preceito secundário, eu defino a pena, 6 a 20 anos, ok? Preceito secundário. Isso a gente vai ter a oportunidade de desdobrar com mais detalhes no futuro. Na sequência, a gente vai fazer a leitura do artigo 2º e tentar entender o que o artigo 2º nos diz, tá bom? Até a próxima.